humanidade conhece e discute sobre a existência dos demônios. Muitos, só de ouvir esse nome, já sentem um grande pavor dentro de si. Outros não acreditam, acham que tudo isso não passa de mitologia, uma historinha para assustar crianças desobedientes. Mas será que realmente os demônios são apenas uma fábula? Bem, se você já assiste esse canal, sabe que nós aqui tentamos provar a existência do mundo surreal e espiritual a todos os inscritos. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. E hoje nós vamos abordar um tema bastante complexo. Qual seria a verdadeira face de um demônio? Você já viu um espírito das trevas? Como ele é? Muitas pessoas possuem essa curiosidade. E é sobre isso que nós vamos, bastante limitados por conta da lei da gravidade e outras coisas que nos impedem de realizar algumas coisas que os demônios podem fazer. Mas enfim, qual a verdadeira face de um demônio? Foi criada durante a expansão do cristianismo, assimilando traços de outros mitos, ou seja, muita coisa não é verdade. Dele foi criada durante a expansão do cristianismo. O rosto. Há poucas descrições do capeta na Bíblia. Tudo que os cristãos consideravam do mal foi sendo associado a ele ao longo dos séculos. Por exemplo, a barbicha e a pele morena ou avermelhada foram herdadas dos árabes muçulmanos. Eles foram os inimigos dos cristãos durante as cruzadas, movimentos militares cristãos que se estenderam do século XI ao século XIII para a conquista da Terra Santa. Já a cara feia veio do deus egípcio Bes, que tinha uma carranca assustadora para afugentar espíritos do mal. O cabelo. Às vezes ele é representado com um cabelo rebelde. Alguns acadêmicos sugerem que esse foi o visual mais copiado da cabeleireira desengrenhada e suja dos bárbaros que invadiram Roma a partir do século IV. Ou ainda do deus grego Apolo, considerando um ídolo pagão após a consolidação do cristianismo. O cabelo representaria a natureza selvagem e bestial do demo. O pentagrama invertido. O pentagrama aparece em várias culturas ao longo da história e já foi até venerado pelos primeiros cristãos como símbolo das 5 chagas de Jesus. Nos anos 40 passou a ser associado como a nova religião Wicca, mas depois que o ocultista Anton LaVey fundou a Igreja de Satã em 1966 e inverteu o pentagrama, ele se tornou um sinônimo indissociável do chifrudo. As asas. Uma possível explicação para as asas está no Novo Testamento. O livro de Apocalipse associa Satanás a um dragão. Outra origem provável está na mitologia chinesa, cujas gravuras de dragões foram vistas por missionários cristãos pela primeira vez no século XVI e eles ficaram assustados. Meu Deus, é o Satanás que está desenhado aqui na China. A terceira vem do livro da Divina Comédia de Dante, que descreve Satã com 6 asas dotadas de olhos. E o tridente, aquele garfo? Bem, o tridente apareceu em pinturas da Renascença. É possível que tenha sido emprestado de Poseidon, um deus grego dos mares, que por sua vez teria sido influenciado pelos raios triplos do deus babilônico Haddad, de cerca de 2000 anos antes de Cristo. Outra teoria é que esse tridente não se trata exatamente de um tridente, mas sim de um gancho bifurcado, instrumento de tortura que era usado na época da Inquisição. E os pés de bode? Os pés de bode e o chifre que conhecemos hoje vieram do deus grego Pan. Isso porque essa divindade praticava orgias e Satã foi associado ao uso do sexo como forma de fazer os homens caírem em tentação. E também porque Pan habitava em ambientes selvagens,
E para a igreja, esses locais eram os favoritos dos espíritos malignos. Bem, depois dessa análise histórica, vamos agora trabalhar com contextos espirituais da coisa, claro, associado a todas essas informações que nós aqui acabamos de apresentar. Vejam bem, essa história de que demônio tem chifre, tem pé de bode, tem pele vermelha e etc e tal, pode ser uma característica, como também não pode. Mas por que eu estou falando isso? Existem diversas manifestações demoníacas em diversos lugares diferentes, e os demônios, eles se manifestam da maneira que eles querem. Da mesma forma que os anjos, eles podem se apresentar realmente com as asas, com os brilhos, como criaturas celestes, como também podem se apresentar como pessoas normais, e isso é confirmado inclusive na própria Bíblia. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 18, Abraão encontra com 3 homens que na verdade eram anjos. E segundo o texto bíblico, Abraão cuidou deles ali, deu um conforto, deu comida, deu água, e eles consumiram, descansaram debaixo de uma árvore, comeram pão e beberam água como pessoas normais, mas eram seres divinos, seres espirituais que se materializaram e se apresentaram como homens normais. Porém, quando eles foram lá para a cidade de Sodoma e Gomorra e as pessoas começaram a cobiçar eles pela beleza, muitas pessoas ali começaram a ficar cegas, porque desejaram com olhos impuros 3 anjos, de Deus. Então, da mesma forma que os anjos podem se apresentar de diversas e diferentes formas, os demônios também podem se apresentar de formas diferentes. Por exemplo, existem diversos relatos aqui no canal de pessoas que falam que viu um demônio com o formato de um animal. Tem gente que já viu o demônio apenas no formato de uma sombra. Eu já vi 2 demônios no formato de pessoas normais. Eram como pessoas normais. E como é que eu sei que eram demônios? Simples, como é que uma pessoa aparece na sua frente e em uma fração de segundo desaparece de uma hora para outra? Eram 2 demônios. Eu sabia que eram 2 demônios, sentia a presença negativa, sentia que estava lidando com seres espirituais. Mas eles se apresentaram a mim como pessoas normais. Claro, existia um cheiro diferente, existia uma atmosfera diferente no local, os olhos deles ficaram bem vermelhos, mas não era um vermelho comum. Mas é complicado você dizer assim, um demônio se parece assim. É complicado, porque eles podem se manifestar de diferentes formas. Segundo a própria Bíblia, um demônio pode se manifestar inclusive como um anjo de luz. Vamos ler essa passagem? Se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 13 e 14. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja bem, Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele não deixou de ser um anjo. É bem interessante essa colocação e a gente tem que ter esse discernimento. Lúcifer, ele não deixou de ser um anjo, ele não perdeu as características de um anjo. Ele perdeu o direito de estar na presença de Deus, ele perdeu o senso de bondade dentro dele, ele perdeu as maravilhas de estar no reino da luz, ele perdeu os direitos de ser filho de Deus e se tornou também um demônio, mas não perdeu as suas características angelicais. Tanto é que os demônios que estão ao lado de Lúcifer hoje também são anjos. E assim como Lúcifer, o Satanás, pode se manifestar como um anjo de luz, os seus subordinados também, porque eles também foram anjos caídos. Então os demônios, quem são os demônios? São anjos caídos. E existem diversas maneiras deles se manifestarem. Um dos motivos deles se manifestarem dessas formas horrendas também, dessas formas diferentes, é quando eles desejam de fato perturbar uma pessoa, assustar uma pessoa, deixar a humanidade totalmente com medo deles. Entenderam? Por isso que nós temos essa imagem de monstros, toda essa mitologia histórica de que demônios têm cara de monstro, têm chifre e por aí vai. Mas não é bem assim a característica de um demônio. Nós não podemos
simplesmente falar assim, um demônio, ele tem chifre, ele tem boca de sapo, ele tem nariz de boi, pé de cabra. Não. A aparência de um demônio, de um espírito maligno, ele varia. Depende de como ele quer se manifestar. A Bíblia diz que o diabo pode se transfigurar em um anjo de luz, ou seja, o próprio Lúcifer pode se manifestar como anjo de luz. Então depende de cada ocasião. Se vocês assistem o seriado Supernatural, vocês vão perceber que a maioria dos demônios ali se manifestam como seres normais, como pessoas. Eles possuem pessoas e estão aí. Mas, se você olhar também em um outro contexto espiritual lá que é apresentado na série, você percebe que eles estão em forma física humana. Mas por que isso? Porque, de fato, segundo a Bíblia, nós, a humanidade geral, somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de toda a criação dele. Nós somos semelhantes a tudo aquilo que foi criado antes de nós. Então, logo, sim, os anjos, os demônios e até o próprio Deus é parecido com a gente. Com características diferentes, com poderes sobrenaturais, mas são parecidos conosco. Então depende muito do propósito da entidade. Então você vai perceber que existem pessoas que vão relatar demônios, por exemplo, lá no Japão. Existem manifestações demoníacas e as pessoas falam que o demônio lá é de um jeito, na China é de outro, e na Indonésia é de outro jeito, de outra forma. Aqui no Brasil existem seres aqui do nosso folclore que demonologistas afirmam que são demônios, como Curupira, Saci Pererê, Nego d'Água, a mula sem cabeça. Então existe um propósito na manifestação desses seres, o porquê que eles se manifestam assim. Na minha concepção, dentro dos meus estudos e dentro da minha experiência sobrenatural, eles se manifestam assim justamente para assustar as pessoas, tá? Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos ter um bom discernimento espiritual, estudarmos sobre o assunto, buscar muito entendimento sobre o reino paranormal e sobrenatural para que nós não possamos ser enganados por criaturas das trevas. Mas, por outro lado, existem as pessoas que realmente querem ter contato com essas criaturas. Elas aparecendo como uma mulher bonita ou como um gigante com cabeça de porco, por exemplo. Tem gente que quer buscar as trevas mesmo. Tem gente que quer ali seguir o caminho da escuridão, o caminho luciferiano, o caminho diabólico. E eu respeito a decisão dessas pessoas. E lembrando, essas pessoas não são inimigas de quem está no caminho da luz. Elas podem até se considerar inimigas, mas não são nossas inimigas e nunca vão ser, porque nós aprendemos uma coisa principal, uma característica principal do nosso Deus soberano, que é o amor.